Quando a gente fala de renda fixa, normalmente vem à nossa cabeça CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA. São os investimentos de renda fixa mais conhecidos pelo brasileiro ultimamente, né? Antigamente o que se conhecia eram os fundos de renda fixa, talvez dos bancos ou até mesmo a poupança. E se eu te disser que isso aí é só o comecinho, né? Isso é só o topinho do iceberg ali da renda fixa e que você tem alternativas muito mais atraentes e muito mais rentáveis do que essas. E é claro, em toda vez que a gente acrescenta uma camada a mais de rentabilidade, o que a gente acrescenta junto, Casezão? O risco, né? O risco. Então, o risco cresce na mesma medida. Hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre 3 investimentos avançados de renda fixa e como é que você pode acessá-los. Muito provavelmente você já ouviu as palavrinhas, mas talvez você não saiba muito bem como investir neles e quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai fazer o quê, Casé? Like na confiança. Vai deixar o like na confiança. Você já deixou lá no anúncio. Lá quando você estava vendo o anúncio ali do pessoal, você já deixou ali o seu like na confiança. E agora eu vou pedir para você o seguinte, você que conheceu o canal hoje, não deixa like. Não quero like, não quero inscrição no canal agora. O que você vai fazer? Se o vídeo te trouxer um conhecimento, te agregar alguma coisa, aí sim você vai considerar deixar o seu like e se inscrever. Eu vou abrir aqui a minha plataforma de investimentos, você pode abrir aí a sua. Talvez você esteja numa plataforma que não tenha tantas alternativas de investimento de renda fixa, né? A gente tem aqui na ISA algum... É muito legal, né? Porque você fala minha plataforma de investimento, é a sua mesmo. É literalmente a minha. É a minha própria plataforma de investimentos. Eu cheguei nesse nível. Oh, aonde nós chegou, valeu a pena esperar. Olha, a gente fez melhor que os caras original, ficou bom, né? É só sonho. Hoje podemos desfrutar. Bom, então você vai vir aqui no botão renda fixa, né? Clicou aqui. Aqui dá até aquela demora no load. Por quê? Porque é muita alternativa de renda. Na ISA tem dia que a gente chega a ter 1.000 e poucos títulos, 1.000 títulos. Tem dia que tem 200, tem dia que tem 300, fala 300. Então tem dia que tem de tudo aqui. Então aqui você está acostumado. Top FGC, bancários, aí título público, isso aqui é até onde você chega. Agora aqui tem um botãozinho, CRI CRA. Já dizia grande Mamonas Assassinas. Sabão, cracra, sabão, cracra. Não deixa a rentabilidade enrolar. Aqui... Não deixa a rentabilidade cair. Pronto. Então a gente chega aqui, CRI, CRA, IPCA mais juros, né? E aí você fala assim, Raul, o que é um CRI e um CRA? Quando você faz um investimento no LCI, no LCA ou no CDB, você empresta dinheiro para uma instituição financeira ali, para um banco, e esse banco, por sua conta, ele vai ali e empresta para uma instituição que precisa daquele dinheiro, ou mesmo para uma pessoa. Quando você vem aqui no CRI e no CRA, você está emprestando diretamente para as empresas. Aqui você tem uma camada a mais de risco, por quê? Porque você não tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito garante tanto o seu saldo da conta corrente, até R$250 mil ali por instituição, né? E por CPF até 1 milhão, em diversos bancos ali, se você tiver conta. E ele também garante quando você investe nisso. Inclusive, a gente teve aqui o BRK que quebrou, né? E a gente usou ali o FGC e mostrei para vocês que não tem nada demais mesmo, não tem risco nenhum, eles pagam direitinho, tá? A gente recebeu, todo mundo recebeu o dinheiro. Agora, quando você vem aqui para esses mares não descobertos, a coisa muda de figura. Quando a gente tá falando de uma BRF aqui, né? Quando a gente tá falando de IPCA mais juros, a gente tá falando o seguinte, se a empresa quebrar ou se ela tiver algum problema, é o que a gente chama de default, acabou, você não recebe o dinheiro mais. Então, antes de você se aventurar a investir num CRI, num CRA, a primeira coisa que você precisa saber é, eles estão pagando mais do que uma renda fixa normal, que eu teria proteção da FGC. Além disso, se eu já invisto mais de 250 mil no CDB ali, ou se eu já tenho mais de 1 milhão no meu CPF, eu já não estou segurado de maneira nenhuma. Aí eu posso fazer a comparação de risco da instituição financeira também. Já ensinei vocês a fazer isso aqui várias vezes. Agora, se eu vou olhar ali, então o que eu tenho que ver? Primeira coisa, se essa empresa for aberta em bolsa, e você já sabe analisar ações ali, eu já posso olhar se a empresa é saudável, etc. Se for empresa grandona, pô, tradicional, etc., o risco diminui. Se for empresa fundo de quintal, o que é uma empresa fundo de quintal? A empresa tem 50 funcionáriozinhos, negócio pequeno, ainda tá começando, aí você não vai emprestar. Raul, que preconceito é esse? Rapaz, você tá maluco. Toma cuidado, porque aí o cara pode não te pagar. Então aqui, já existe uma análise que é feita pelo pessoal que lista isso aqui junto com a gente, que é a Orama, né? A Orama lá tem um time de especialistas. Essa análise é boa? É boa, mas tem um critério meteção de louco aqui. Então, quando ele vai analisar os critérios aqui, o pessoal lá decidiu colocar um critério ESG, que é um critério de sustentabilidade, empresa verde. Agora, o que o fato de uma empresa ser verde melhora na capacidade dela de pagamento? Nada, né? Mas botaram isso aqui. Então, isso aqui é uma crítica que eu faço. Raul, é a sua própria plataforma, você vai ficar falando isso aí. Eu vou ficar falando isso aqui, porque é brincadeira isso aí, né? Raul, se eu dei o meio ambiente, a fauna e a flora, não, gente. Estou falando que não tem nada a ver com capacidade de pagamento. É tipo assim, você quer emprestar dinheiro pra mim? Aí eu falo pra você assim, pô, me conta se você é vegetariano primeiro.
Não sei lá, você é amigo da comunidade, você ama os animais. Abraça a árvore. Abraça árvores. Inclusive, você abraça árvores. Tem gente aqui que é fã, tá? A gente tem um colaborador aqui, inclusive um dos diretores aqui da ISA. O Tinder dele ali, ele coloca na descrição, né? Procura-se meninas que abraçam a árvore. Quanto mais parece hippie, aquele negócio meio assim, com 15 badulaque, bata de fazer yoga, é o lance dele. É o lance dele. Se você tá nesse perfil aí, pode seguir @Brenner, tem uns cabelinhos de anjo assim, ó, você vai gostar. Funciona bem com quem abraça a árvore. Fiz a propaganda aqui do rapaz. Boa, excelente partido, tá? E excelente partido, carreira meteórica no mercado financeiro, gosta de gato. Eu nem sei se a gente tá podendo oferecer ele, que talvez já tá até comprometido nesse momento. Mas a gente vai descobrir agora. Se você tá vendo esse aviso é porque não tá comprometido, senão alguém mandou cortar. Então aqui você dá uma analisada, BRF, por exemplo. Então você vê aqui a BRF. A BRF é conhecida pelas marcas Sadi e Perdigão, você conhece? Pô, já não é empresinha fundo digital. 6,42 anos eles estão pedindo um empréstimo, estão pagando IPCA mais 8. O que você vai fazer, meu lindo? Antes de você clicar no botão investir, fala 8% mais IPCA. Pariu, é bom demais, que maravilha. Antes de você fazer isso, que você vai vir aqui, ó. Vamos comparar com o Tesourozinho? Tem título do Tesouro tá pagando para 2045 IPCA mais 6% ou IPCA mais 5,83. Tá ruim. Será que a gente acha um CDB, por exemplo, com mais segurança, pagando a mesma coisa? É o que a gente pode procurar. Mas você tem um problema, porque se tiver pagando exatamente a mesma coisa, o CRA, ele é isento de imposto de renda. Então, se o CDB tivesse pagando a mesma coisa, ainda não ia ter a mesma rentabilidade, né? Você tem que ver aqui, ó, essa rentabilidade ao ano, aqui na ISA a gente já coloca 16,24. Então, a gente vai comparar para ver se a gente acha algum IPCA mais juros aqui, é muito título, eu vou dar uma pesquisada aqui, ó, IPCA mais juros já vem direto. Então a gente tem IPCA mais 14, então o melhor título que a gente tem. Concorda que esse título tá muito atrativo? Cara, IPCA mais 8% limpo de imposto de renda, emprestando para uma instituição que é relativamente sólida, né? Tá aqui o rating dela, AA+, é uma das melhores avaliações que a gente tem no S&P, né? Foi avaliada pelo S&P, AA+, né? O Gabriel aqui fez a análise aí. Gabriel, tira esse negócio de SG, sério mesmo, você é vergonhoso. Eu gosto do Gabriel, Gabriel é gente fina. Alguém deve ter mandado ele fazer isso, Gabriel não ia fazer isso, não. Você que mandou o Gabriel fazer isso. Repense. Manda aí, pessoal da Orma pode circular internamente, depois alguém briga comigo, não tem problema. Eu te pergunto, faz sentido? Nenhum. Mas aqui, se a gente exclui esse ponto aqui, né, ainda assim, ela seria uma empresa interessante. Aqui, a rentabilidade é o critério se ela tem capacidade de lucrar, tá neutro. A liquidez dela, né, se ela estivesse tomando prejuízo, estaria negativo. Se ela estivesse tendo lucro expressivo, estaria positivo. A liquidez dela é muito boa, ela tem dinheiro em caixa, ela tem um endividamento baixo e ela tem um porte grande também. Então, você pode ver aqui, pô, emprestar dinheiro pra Sadia aí, pra Perdigão, pros próximos 6,42 anos, pra BRF Food, faz sentido. E aqui no CRI e no CRA, a mesma coisa. Você vai fazer o processo de avaliação. O Grupo Mateus está aberto em bolsa, né, Redditor é aberto em bolsa. Então aqui você vai fazer essa avaliação e ver se faz sentido. Então o CRI e o CRA são dois instrumentos de renda fixa que eles são mais avançados, mas eles têm características incríveis, principalmente para às vezes você tá vivendo de renda já, pagar a rentabilidade todo mês, paga o juro todo mês e é isento de imposto. Então você fala, pô, Raul, é tipo um cupom de juros semestral. Esse aqui tem um cupom de juros semestral, você vai receber a cada 6 meses. Só que diferentemente do cupom de juros semestral, você não tem que fazer retenção de imposto de renda. Então isso aqui é maravilhoso na fase ali que você já tá precisando de um dinheiro. Ou você vai colocar uma grana e tá precisando de um prazo mais curto ali, recebendo 2 vezes no semestre, cara, acaba aqui em 1,5 ano, né? 3 pauladas, você recebeu o seu dinheiro todo de volta, já parte para outra. Então é um instrumento muito legal. Mas esse CRI-CRA aí é aquele famoso quem não tem as manhas não entra não. Né? Quem não tem as manhas não entra não. E tem vídeo aqui só explicando todos os detalhes na minúcia de CRI-CRA, que eu expliquei os investimentos porque eu sei que eles são meio fora de moda, mas é muito bom. Se não tem as manhas, não entra não. Se você não sabe fazer uma boa análise aqui, não vai lá abrir a BRF. Se você não sabe investir em ações, às vezes não é muito interessante você utilizar isso aqui. São instrumentos. Pode ser bom, pode ser ruim. Debenture. Aqui você tem 2 tipos de debenture. Isso aqui pega o bobo, tá? O que acontece? As debentures, elas podem ser incentivadas ou sem incentivo. O que é a debenture? É você emprestar dinheiro direto para uma empresa, só que sem ser do setor imobiliário, sem ser do setor de agronegócio. Aqui ela pode ser, então, de um setor de infraestrutura, alguma coisa que é incentivada ou não incentivada. Se ela não for incentivada, você vai ter retenção de R. Aí vai ter que fazer um processo de comparação de avaliação de risco com o CDB e tal. Você tem um risco muito mais alto e, além de tudo, você não vai ter esse benefício do imposto. Então, você precisa ter uma rentabilidade muito mais alta na debenture que não é incentivada. Na debenture isenta, você vai ter empresas oferecendo taxas de juros, você vai falar assim, Raulzinho do céu, é uma delícia, mas toma cuidado. Por quê? Você tem que verificar para quem você está emprestando. Por exemplo, aqui, Metrorio.
Pô, concessão metroviária do Rio de Janeiro. IPCA mais 8,75% semestral isento de imposto. IPCA mais juros. Pô, 8,75% de rentabilidade real. E aqui em renda fixa, né? Você não tá tendo oscilação nem nada. Isso aqui tá vendo, 4,09 anos. E dependendo do horário que você pega essas debêntures aqui, você consegue pegar até coisa melhor. São Martinho, AES Energia, Copel. Então você tem de tudo aqui. Agora, Copel aqui, olha isso aqui, tá? Ah, tá na sua plataforma, ó. Você não pode falar mal. Ah, não posso. 5,60% mais IPCA para 2,15 anos incentivado. Ok, cara. Se você vai comparar isso aqui com o Tesouro Direto, você vai ter uma rentabilidade, um ganhozinho aqui, tá 13,63, né? Lá no Tesouro Direto, se você for olhar isso aqui, uma aqui no CDB, não precisa nem ir pro Tesouro para chegar nisso aqui. Olha isso aqui, você tem título aqui, ó, para um prazo um pouco menor, oferecendo 13,31. Por causa de 0,30, você vai entrar num risco de emprestar dinheiro para Copel? Às vezes é o caso de você fazer essa avaliação. E aqui, olha só a debênture normal, IPCA mais 9, mas quando você olha para a rentabilidade dela é 15,45. Por quê? Porque aqui vai ter recolhimento de imposto. Então você tem que prestar atenção, IPCA mais 9, ok, é bom, só que não é tão bom assim, porque depois lá na frente eu vou ter que pagar imposto. Mas aí você vai olhar sempre essa rentabilidade ao ano, que eu já coloco para você aqui prontinha. Mesma coisa, CDI mais juros também, então pega o CDI mais 3%, por exemplo. O que significa isso aqui? O Selic agora tá 13,75. Essa debênture tá pagando então 16,75 no presente momento. Só que aqui a gente já coloca a expectativa, né, pro futuro. Você pode ler aqui como é que é feito esse cálculo, então ela fica ali em 15,26%. Cara, muitas vezes esse CDI mais um cadiquim é muito bom para alguns momentos ali, então você consegue extrair uma rentabilidade muito interessante também. O melhor momento para você entrar nisso aqui é de manhã e você conferir isso aqui. Eu queria apresentar para vocês esses instrumentos, porque vocês ficam muito viciadinhos em tesouro, títulozinho, CDB, sei lá o que. Cara, tem muito mecanismo, tem muita coisa, tem ainda FIDC, tem várias coisas aqui que a gente poderia discutir. Se você começar a conhecer isso aqui, você vai já conhecer algumas coisas legais. Agora você deve ter percebido e falar assim, Raul, mas tem algumas taxas que você mostrou aqui de CDB e tudo, que na minha plataforma não tem isso aí não. Por que as suas taxas estão tão altas? Tem uma questão que eu não falei para vocês. Eu sou cliente private da ISA, né? Então o que é isso? Um cliente private é um cliente que tem mais de 10 milhões de reais investidos usualmente no mercado. O cliente prime é aquele que tem mais de 1 milhão investido. Essa taxa que tá aqui, para você na ISA, se você abrir sua conta, você pode abrir a conta gratuita sem pagar nada, você abre aqui, você não vai ter essa taxa. Você vai ter a taxa prime, que é de quem tem mais de 1 milhão nas corretoras padrão. Então você pode comparar nossos títulos com outras plataformas e você vai perceber ali que a nossa taxa já é melhor. Você já vai perceber, o mesmo título, nossa taxa já é melhor. Independente do valor que a pessoa Independente, nossa taxa já é melhor porque é do costume deles. Então é do costume deles aqui oferecer a taxa maior. Agora a questão é essa, tem esse oferecimento aí. Então você cria a conta, já deu. Agora, se você quiser ter essa taxa desse nível aqui, essa taxa do mesmo jeito que eu tô usando aqui, eu ofereço somente para os alunos. Raul, mas eu não quero ser seu aluno, sei lá o quê. Eu já sei investir, você não sabe nenhuma. Tá conversando fiado. O nível de estratégia que eu consigo te ensinar, você não sabe. Então, se você se tornar meu aluno, passou aqui no processo seletivo, entrou raulvp.com.br, passou no processo seletivo, eu te ensino a investir e ainda te dou taxa private. Só a taxa private aí, no longo prazo, vai compensar muito mais do que você gastou para aprender a investir. Preciso falar mais alguma coisa? Precisa. O quê? Tem que aprender até as manhas. Tem que aprender até as manhas. Lá na UVP eu te ensino até as manhas pra você aprender a mexer nisso aqui tudo e fazer muito mais dinheiro. Você tá perdendo dinheiro todo dia. Se você investe lá 2 milzinho por mês, Raul, não, invista merreca, investe 100zão. Campanha do 100zão não precisa. Agora investe 300, 300. Investe 300, 400, entra lá, você vai aprender a investir. Eu tô falando sério, pelo amor de Deus. É uma economia burra, porque você vai e faz um monte de cagada e daqui mais sei lá quantos anos você vai falar, deveria tentar na UVP. Beleza, fechado isso aqui. Fechado. Agora, vamos pra uma parte aqui interessante agora. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo vando e não consigo nem ter equalização aqui agora. Você me pergunta, eu lhe respondo. Vamos ver aqui se teve comentário. Como é que eu faço para ser respondido por você? Ó? Você manda um peixinho escrito pergunta, tá? Nesse vídeo que no próximo... A gente já responde. Vídeo extremamente necessário. Tinha que passar nas escolas do ensino médio no Brasil. A classe média ostentando. As pessoas mais burras do mundo. Eita, velho. O cara que falou isso é louco. Conheci uma mulher que se revoltou de ver pessoas nas redes sociais viajando e ostentando. E resolveu dar uma de maluca. Lançou um empréstimo pessoal pra curtir a vida e viajar. Chamou uma amiga, bancou ela numa única viagem de rainha. Agora tem que amargar 72 prestações que ocupam quase tudo que ganha por mês. Ela colocou um ícone. Parabéns, palhaça. Muito bom. Eu vou colher do ícone que ela colocou. Realmente isso acontece bastante. É raro, mas acontece muito. O Radio Europe Hengst Osborne and Ville Djibouti. Deve estar em algum outro idioma. Eu não consegui pronunciar em alemão. Não speak Deutsch.
Você explica Deutsch? Eu não explico Deutsch. E aí, sobre a questão que você comentou sobre morar com os pais e tal, etc. Ao meu ver, deveríamos criar os nossos filhos para serem extremamente independentes e também responsáveis com si mesmo e com os outros. E ao mesmo tempo mantendo a ligação afetiva e familiar muito forte. Nem criá-los só para nós e deixá-los inúteis, nem quebrar os vínculos fortemente. Família é família. E deveria permanecer unida, mas não dependente. A ideia de clã tinha que ter sido aprimorada e não destruída, nos deixando em pequenos núcleos familiares soltos pelo mundo sem raízes, como indigentes. Lógico que um clã tóxico é extremamente ruim, mas um clã saudável nos fortalece. Eu tenho uma opinião muito pessoal acerca disso. Eu respeito muito seu ponto de vista, entendo, né? Mas eu tenho uma opinião muito pessoal acerca disso. Eu acho o seguinte, uma vez que você chega na idade adulta, o ideal é que você realmente diminua os vínculos familiares e passe a construir sua própria família. A sua família é a sua esposa ou o seu marido e os seus filhos, né? A mãe é parente a partir desse ponto. Raul do céu, como é que fala uma coisa dessa? A gente precisa ser capaz de respeitar os pais e cuidar dos nossos pais como eles cuidaram da gente, mas sem ficar o tempo todo voltando para aquela relação, porque ela acaba envenenando essa relação nova que a gente tem. Então você fica ali sempre procurando uma fuga. Tem gente que fala que vai voltar para casa da mãe, sei lá o quê. Então é um jeito de ser criança para sempre. Essa é a minha opinião. E aí, como recado final, inclusive, que eu tenho para dar para vocês nunca more perto dos seus sogros ou das suas sogras, nem dos seus pais, tá? Porque aí qualquer relação que você tiver, você vai lá, reclama, fala mal do seu marido, sei lá o quê, vai envenenar aí o seu casamento. Um beijo para vocês. Mas aí é nem perto o suficiente para ir de chinelo e nem longe o suficiente para ter que posar. É isso aí. Então é isso aí. Então, perto o suficiente para ir de chinelo é ruim. Olha, grande poeta contemporâneo, mais conhecido como Casimiro. Beijo para vocês. Até a próxima vídeo. Tá dando tchau. Eu tô dando tchau de novo. E é porque eu já tô trabalhando aqui, eu tenho mais coisa para fazer, o Kazek quer que eu fico dando tchau prestando atenção agora. É brincadeira, né? Então, tchau.